presente sempre em nossa vida. E Ele sempre nos presenteia, Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos dá tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós proclamamos a Ele. E olha, viver essas experiências com Jesus, vivenciar isso, é fantástico. Vivenciar essa fé é muito bom. Porque quanto mais nós vivenciamos, mais certeza nós temos de que nós não estamos sozinhos nunca. E tudo na vida passa a ser mais leve, porque nós sabemos que Jesus está conosco. E para relatar uma dessas experiências, eu quero pedir à nossa irmãzinha Ana Paula que venha dar um testemunho fantástico para nós aqui hoje. Vocês podem se sentar, ficar à vontade. Amada igreja. Amém. Vamos ler, quero ler um versículo com vocês. Não precisa nem abrir a Bíblia não, mas é rapidinho. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Nossa, eu tenho uma história, né, com essa igreja há muitos anos. O pastor Wesley, como todo mundo conhece aqui, o avô dele, o pastor Catarino, foi nosso pastor na nossa infância. A igreja era lá na Tocantins. E depois o pastor Gentil foi ser nosso pastor na nossa adolescência. Ele na época era o pastor Wesley, o Michele. Então assim, eu tenho uma vida, eu fui criada na igreja, minha mãe já era assembleiana. E tive toda uma vida dentro da igreja. Apesar de sempre ouvir, descansar no Senhor, a fé, falar muito sobre a fé, depois experiências, né? E assim, como eu sempre na igreja, assim, querendo ou não, a gente é protegido muito do mundo, nós somos muito guardados das influências do mundo, né? Então assim, esse testemunho é um pouco complicado, porque assim, é muito forte. E assim, irmãos, quando foi, eu vou chegar já no testemunho mesmo. Em janeiro de 2015, eu fui coçar meu seio e descobri um câncer de mama. E assim, o primeiro milagre foi esse, coçar o seio. Porque assim, a gente geralmente faz o autoexame, vai ao ginecologista e geralmente não tem esse costume assim de ficar coçando. E quando eu fui coçar, eu senti um nódulozinho no seio. Fui ao médico, fiz os exames e foi realmente detectado um câncer de mama invasivo. Em janeiro eu descobri. E interessante que quando eu fui fazer o ultrassom, a médica, quando ela olhou, ela falou assim: como você descobriu? Porque está tão pequenininho, né? Aí eu falei assim: eu fui coçar meu seio. Ela falou assim: que coçada santa, né? Acho interessante o termo que ela usou. Em fevereiro eu operei, só que apesar de o câncer estar no início da evolução dele, eu tive que passar por todo o processo de quimioterapia. E nesse momento de 6 meses de quimioterapia, aquilo que eu havia ouvido na igreja a vida inteira, sobre descansar, sobre ansiedade, sobre depositar a minha fé no Senhor, eu tive que colocar em prática. E nesse momento de 6 meses de quimioterapia, foi um momento assim, realmente muito difícil. Talvez vocês tenham alguém, já acompanhou alguém em um processo de quimioterapia. Só que Deus, aquilo que nós cantamos, o Senhor nos abraça. E o Senhor me abraçou nesse período de forma grandiosa. Irmãos, quando o médico falou que eu teria que fazer a quimioterapia, apesar que o CA estava no início, eu fiquei com muito medo, porque a quimioterapia do CA de mama é muito agressiva. Cada tipo de tumor tem um tipo de quimioterapia. E aí eu estava com muito medo
começar o processo de quimioterapia. E nisso começou assim, eu sempre fui muito envolvida na igreja, sempre toquei, fui líder de jovens, sempre muitas pessoas, né? E eu tentei, irmãos, abafar, fiquei quietinha, ninguém ficou sabendo, eu tentei assim me resguardar. Só que os filhos do Senhor nunca estão sozinhos. Deus levantava pessoas que nem sabiam do meu problema para estar orando comigo. E quando eu fui começar, o primeiro dia de quimioterapia, com muito receio, com muito medo, eu ia fazer a quimioterapia 1h da tarde. Quando foi, eu acordei com esse sonho. Eu sonhei que eu estava na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe tem um corredor bem grande para entrar na casa, e a casa é toda murada. E eu estava no portão da casa dela, e quando eu fui abordada por 3 ladrões na porta da casa dela. Quando eu vi que eram ladrões, eu tentei fechar a porta, e eu não consegui fechar a porta. Os ladrões entraram na casa. Enquanto eles tentavam abrir a porta, eu gritava: socorro, socorro, me ajuda aqui. Enfim, não conseguia, eles entraram para dentro da casa. Só que, quando eu entrei pela porta principal, e eles foram pelo fundo. Quando eu cheguei na casa, lá na sala da minha mãe, que estava no corredor, eu falava assim: mãe, entraram 3 ladrões aqui. E por que eu já gritei a senhora? Por que a senhora não foi me atender, não foi me ajudar? Aí nisso, quando eu estava na sala, eu vi entrando um homem de branco, e atrás dele um exército de pessoas. E esse homem totalmente assim de branco, muito com aquele semblante muito suave, muito amoroso. Aí eu fui olhando ele entrando, e atrás dele vinha aquela multidão de pessoas acompanhando ele. E ele foi entrando naquele corredor da casa da minha mãe e foi enchendo a sala, aquele tanto de pessoas. Na hora que ele chegou próximo a mim, eu falei assim: pastor R.R. Soares, você aqui? Interessante, irmãos, que eu não tenho costume de assistir o programa do pastor R.R. Soares, né? Só que eu creio que é um símbolo, né, do anjo do Senhor que estaria ali enchendo. Quando aquele anjo, aquele homem de branco entrou na sala, eu falei assim: agora aqueles ladrões vão ter que sair. E nisso eu tinha convicção que aqueles ladrões não estavam mais naquela casa. Nisso eu acordei. Irmãos, eu fui para a quimioterapia 1h da tarde. Eu era outra pessoa. Aquele medo de fazer a quimioterapia passou, porque eu sabia, eu tinha convicção que o Senhor estava comigo, porque aquele homem de branco simbolizava o Senhor, e atrás dele vinha um exército de intercessores. E foi isso que aconteceu. Apesar que eu tentei abafar, tentei esconder, as pessoas me ligavam, falavam assim: Ana Paula, Deus me levantou para estar orando por você, eu não sei o que está acontecendo. Uma irmã que não me via há muitos anos, ela falou: Ana Paula, eu sonhei com você que você tinha que trilhar um caminho, e eu queria trilhar com você, que você falava assim: não, eu tenho que trilhar esse caminho sozinha, ninguém pode ir comigo. E ela falava que era um caminho cheio assim, instável, difícil, muito difícil. E aí, irmãos, eu fui para a primeira quimioterapia, passei por todo aquele processo da queda de cabelo, e assim, muita fraqueza, muito mal-estar. Só que o Senhor, eu sentia aquela paz o tempo todo. Sabe aquele abraçar, aquele cuidar do Senhor o tempo todo comigo. E aquilo que eu aprendi a vida inteira, eu comecei a colocar em prática. Irmãos, olha para você ver, quando eu fiz a primeira sessão de quimio, era de 20, 21 dias. Na terceira quimioterapia, véspera da quimio, eu fui levar meu filho ao médico, e eu comentei com ele que está fazendo quimioterapia, ele falou assim: você vai ver a terceira quimioterapia. A terceira que é difícil, as pessoas geralmente morrem na terceira quimioterapia. Aí eu fiquei assustada, eu falei com o meu médico e falou assim: qual é a especialidade dele? Eu fui e falei: tá, ainda bem que ele não é oncologista. Falei: Ana Paula, pode ficar tranquila, não tem nada, a terceira quimio é como as outras. Enfim, mesmo assim, por ter vindo da voz de um médico, eu fiquei com muito receio, com muito medo dessa terceira quimioterapia. Enfim, irmãos, quando novamente eu ia fazer a quimioterapia 1h da tarde, quando eu acordei, eu tinha acabado de sonhar que eu estava em casa e que meu ex-sogro virava para mim e falava assim:
Quem é assembleano há muito tempo, ou teve alguém em contato com a harpa cristã, deve conhecer esse hino. E é um hino que eu cantava quando era criança, porque há muito tempo a gente perdeu o costume de cantar com a harpa cristã. E ele virava para mim no sonho e falava assim: Ana Paula, eu quero que você cante aquele hino, Deus proverá. E eu pegava o inário, nossa, eu não lembrava do inário, ia lá, pegava o inário e começava a tocar. E cantei para ele assim, ó: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti, tu já provaste teu terno amor, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti, lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti, e o que precisas não negará, Deus velará por ti, como estiveres não temas, vem, Deus velará por ti, ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Acordei cantando esse hino, irmãos. E interessante assim, que eu falei, gente, como eu lembrar desse hino no sonho, coisa assim da minha infância. Quando eu fui 1 hora para quimioterapia, irmãos, enquanto eu tinha um catéter aqui no peito, e aquele tanto de sonda, né, que ele vinha do soro, enquanto eles iam injetando aquele líquido, eu cantava assim o tempo todo, irmãos, foram 3 horas cantando esse hino, enquanto ele ia entrando, eu ia cantando esse hino, irmãos, e aquilo ali assim me enchia da paz do Senhor, irmãos. E fui a 3ª quimioterapia, tive a 4ª sessão. E nesse período de quimio, irmão, Deus levantava pessoas na rua para ministrar sobre a minha vida. É incrível. Levantava pessoas que não me conheciam, Deus me ministrava. Pessoas ligavam na Paula, estou orando por você. Deus está mandando jejuar por você. E o pastor sempre me acompanhando em casa, a esposa dele. Quando eu comecei a iniciar as rádios, outra coisa, um detalhe. Quando eu ia para a quimioterapia, eu me produzia para ir para a quimioterapia. Eu me arrumava, eu me maquiava, porque apesar de, tipo assim, eu tinha assim, paz para fazer isso. E as pessoas, isso contagiava as pessoas que estavam no ambiente. Inclusive, assim, as pessoas chamavam a atenção, tipo assim, essa pessoa é diferente. Enquanto as outras estavam todas desanimadas, o Senhor estava me fortalecendo. E quando eu comecei a fazer as radioterapias, a doutora Luciane, que fez as rádios, toda semana eu tinha que ir lá conversar com ela. Ela falou assim: Ana Paula, você sabia que você é a paciente minha mais comentada aqui no Sebron? Eu falei: doutora, por quê? Você, Ana Paula, você contagia com o seu sorriso, com a sua alegria. Quando você vem aqui para a clínica, todo mundo comenta que você é diferente das outras pessoas. Mas como, doutora, não é normal, assim, porque assim, irmãos, eu pensava assim, gente, Deus está me dando uma outra chance de viver, o Senhor está comigo, então eu me alegrava mesmo, realmente eu me alegrava por o Senhor estar permitindo. E aí ela falava assim: Ana Paula, a maioria das pessoas que passam por qualquer tipo desse tratamento, geralmente elas se deprimem, tem que tomar remédio, e com você é diferente. E assim, irmãos, isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Sabe, assim, nesse período, eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, a descansar no Senhor.
Hoje eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. A experiência que eu tive com o Senhor, ela foi inagualável. E assim, aquela pessoa ansiosa, medrosa, aquela pessoa assim, que vivia preocupada com o futuro, apesar de ser cristã, apesar de ter sido criada na igreja, eu vivia sempre ansiosa, preocupada. Irmãos, hoje a minha vida eu vivo cada dia. Eu não tenho a fé do pastor Harley de viver 250 anos, mas eu quero falar que eu não sei quantos anos que o Senhor tem para mim, pastor Harley, mas eu quero, a cada dia que o Senhor tiver para mim, eu quero viver o melhor que Ele tem para mim, sabe? Seja diante de lutas, seja na alegria, eu quero usufruir o melhor, eu quero viver debaixo dessa graça, me permitir ser abraçada com Ele. Porque, irmão, muitas vezes nós não permitimos, muitas vezes a nossa sinceridade, a nossa incredulidade, apesar de saber na teoria, a prática era muito diferente. Foi igual Jó, né? Jó só ouvia falar e depois ele viveu na carne, porque era viver debaixo, né, da proteção do Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar esse testemunho para a honra e glória do Senhor. E eu quero falar para vocês, descanse no Senhor, sabe? Viva cada dia de vocês. Irmãos, assim, até na fila, eu estou assim, porque muitas pessoas que estão numa fila de banco, está mal-humorado, está estressado, no carro. Irmãos, é assim, cada minuto é uma glória para mim, sabe? Assim, eu sei usufruir a cada momento da minha vida hoje. Eu tive que passar por isso para aprender isso. E assim, quero que vocês assim, tentem usufruir do melhor do Senhor. Amém, irmão?